você se encontra nessa noite escura da alma de ter as crises existenciais, tá tudo bem em algum momento você achar que você tá sozinho, você entrar na dor da tua criança e achar que você tá precisando ser acolhido, ser mimado. Tá tudo bem, desde que você entenda que aquilo é só um recurso para despertar dentro de você o desejo e a ação para você fazer seus movimentos. Que aí entra dentro de uma terceira tríade que eu não mencionei ainda, para completar as 3 tríades: oração, decisão e ação. E para você entrar nesse movimento da ação, muitas vezes você precisa entrar nesse processo. E ele é individual, né, Samuel? A gente não consegue sentir nem pelos nossos filhos. A gente precisa ter a consciência que a gente não tá aqui para viver a dor do outro, mas nós estamos aqui para ter empatia, para ser suporte dentro daquilo que a gente puder. Mas quando a pessoa utiliza essa dor, né, vamos dizer que é uma dor, de uma maneira consciente, essa noite escura da alma vai transformar a tua vida de uma maneira incrível, porque você vai entender que você vai sair dali, de fato, renascido. Quando a gente fala de autocuidado, não é só do corpo, não. O corpo faz parte, mas também é do mental, é também do emocional. Tem aquela analogia que eu sempre falo, que é a do avião. Quando você vai andar de avião, o que a aeromoça fala? Aquela orientação toda inicial, repetida, que a gente já decorou. Mas o que ela fala? Se a máscara de pressurização cair por algum motivo, coloque primeiro em você, para depois você colocar na pessoa do lado. É a comparação mais fácil das pessoas entenderem, Samuel, por que o autocuidado vem antes do servir. Se eu não coloco a máscara em mim, se eu não me priorizo, se eu não me cuido, não com ego, tá? Não com ego. Como que eu vou estar bem preparado ou bem preparada para auxiliar o meu servir? Porque eu sentar aqui e falar bonito é fácil, se eu tenho o dom da palavra, você também tem, mas o principal é o nosso exemplo, porque é o exemplo que nos arrasta, concorda? E se a minha vida prática ali, das pessoas que me acompanham, dos meus alunos, dos meus seguidores, da minha família, não tiver condizente com aquilo que tá dentro do meu servir, então quando a gente fala de autocuidado, o leque é muito amplo. Ele vem também o processo de autocura da pessoa, vem o processo de equilíbrio das relações, do campo energético, do campo físico. Aí o leque é imenso. Mas eu acredito fielmente que não adianta você falar do teu servir, não importa qual é o teu servir, porque o teu servir, em primeiro lugar, é dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Não é só para quem trabalha com a espiritualidade ou com autoconhecimento. Isso vem com o desenvolvimento, isso vem com o tempo. Desde que você esteja disposto a entender que você precisa passar pelos processos de desconstrução, que vem as crenças limitantes, a mente de escassez, né? Aquele processo que a gente não se acha merecedor, né? Escutar desde cedo que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão para comer, papai e mamãe trazendo ali de alguma forma aquela crença religiosa que rico não entra no céu. Então tudo isso que agora a gente tem que desconstruir, né? Para poder entender que o problema não é o boleto. O boleto é... E quanto mais boleto você tiver, quanto mais prosperidade você tiver, é maravilhoso, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de pagar boleto e nem de pagar imposto. Ao contrário, quanto mais a gente tem, mais a gente vai fazer esse dinheiro circular e mais a prosperidade vai fluir. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. Muita gente boa, muito conhecimento, muitas vivências, experiências, estudos, inspirações para você que acompanha aqui a TV Consciência Próspera. E hoje, pela primeira vez, importada, não sei nem de que estado que é, porque me falaram que ela peregrina pelo Brasil em termos de mudança, vai para Minas, para o Sul, para o Centro-Oeste. Poxa vida, vamos descobrir de onde ela é. E me falaram, inclusive, que tem até contato com arcturianos, para você ter uma ideia das conexões que ela faz. É a Camila Mercedes, e o tema de hoje com ela é as tríades da alma. Bem-vinda, Camila. Gratidão, meu amigo, gratidão ao convite, gratidão você que está nos assistindo aí. Vamos até o final aqui, que vai ser bacana esse bate-papo. Existem muitas pessoas que caminham pela vida e têm alguns desafios relacionados à sua postura na vida, ao seu desenvolvimento, a estar interagindo. E a minha pergunta inicial, aqui a primeira vai ser: quais os motivos da perda do poder pessoal? Bacana. Eu falei recentemente disso ali numa live no meu Instagram.
que as pessoas precisam, através do autoconhecimento, desenvolver esse poder pessoal no sentido de se redescobrir, né? Sem o poder pessoal, nós não temos transformação. E o poder pessoal, ele tá atrelado a várias questões, né? Mas principalmente entender que a nossa essência é divina. A partir do momento que a gente entende que a nossa essência é divina, o nosso poder pessoal, de uma forma automática, ela começa a se expandir, a se desenvolver, né? Como pessoa, como homem, como mulher, como mãe, como terapeuta, e não importa qual o papel que a sua personalidade nesse momento tem que executar. Então, acho que o poder pessoal, ele é muito importante. Falando das tríades da alma, que é o tema, dentro das 3 tríades que eu trabalho, nós temos a principal, que é corpo, mente e alma, né? Corpo, mente e alma. E a segunda tríade entra essa questão do poder pessoal, aproveitando aí a sua pergunta. Rotina espiritual, rotina de autocuidado e o teu servir, né? Dentro dessa tríade da rotina espiritual é todas as nossas conexões com o nosso divino, com a nossa essência. Cada um da sua maneira, né? Às vezes você que está me ouvindo agora, você se conecta numa meditação, num mantra, colocando os pés na terra, na grama, trabalhando um yoga, um Pai Nosso, um salmo, e tá tudo bem, porque cada um vai ter uma forma de se conectar. O importante é você ter essa conexão diária, essa rotina espiritual de conexão e reconexão com o teu self divino. E aí vem o autocuidado, que vem o poder da transformação, que é o cuidar do meu físico, da minha saúde, do meu corpo, do meu equilíbrio emocional, mental, né? Para que eu entenda de fato o papel que eu estou executando aqui na fisicalidade, seja na sua casa, seja no teu trabalho, e aí depois vem a terceira base, que é o servir, que é aquilo que nós estamos fazendo agora. A gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco nessas temáticas dessas tríades da alma. Sim. Antes ainda, e o ego? Qual é a função do ego? Acabar com o ego, como diz algumas linhas de pensamento, ou alinhar o ego com essa essência divina que foi citada agora? Alinhar o ego. Equilibrar o ego, né? Porque o ego, que é essa nossa consciência individual, ela não é... Se ela existe é porque ela tem um papel. Então, acho que tudo na vida é um ponto de equilíbrio, não pode ser só sal ou só açúcar. O que acontece é que na maioria das vezes, o que eu vejo, até pela minha própria experiência, porque eu também estou no meu processo, é que quando o ego, até mais cedo aqui nos bastidores com o Perini a gente estava falando, quando o ego quer muito ter o ter e esquece de ser o ser, você começa a inverter e desequilibrar esse alinhamento, esse equilíbrio. Porque a alma, a nossa consciência divina, a nossa essência divina, ela precisa se sobrepor ao ego, mas no sentido de equilíbrio, né? Porque se nós temos o ego, é porque aqui na fisicalidade, com esse avatar físico, a gente ainda precisa dele, para com que ele, através dos gatilhos da sobrevivência, nos traga para o nosso centro muitas vezes, que vem aí também, exemplo, a questão da adrenalina, né? Imagina se a gente não tivesse esse sistema de sobrevivência. A loucura que ia ser, todo mundo pulando, vamos pular do prédio, vamos voar, vamos achar que a gente tem asa. Mas brincadeira à parte, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, se você começa dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua rotina espiritual, dentro da tua caminhada, de uma maneira muito leve, muito aberta, muito universal mesmo, porque nós estamos aqui como um mentor me disse recentemente, Samuel, somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Então, a partir do momento que a gente se enxerga como um ser divino, vivendo essa experiência humana, a gente começa a gerar mais empatia para o nosso processo, tendo mais até paciência, resiliência e principalmente com os outros. A gente sai daquele papel de julgar, mesmo que de uma maneira inconsciente, que a gente acaba fazendo quantas vezes, né? E a gente começa a ter esse olhar de compaixão, de misericórdia. Me colocar na dor do outro também não quer dizer que eu tenho que carregar a dor do outro, não é isso que eu quero dizer, né? Ou seja, esse alinhamento, na verdade, é um ponto de equilíbrio, né? Então eu vejo dessa forma, eu vejo que o ego, ele não é o nosso inimigo, ele pode ser e deve ser o nosso aliado, desde que você dê vazão à alma, para com que a alma, através do teu coração, que eu costumo dizer que através da intuição, a nossa bússola da vida manifesta, a gente começa a deixar a vida fluir.
Bom, você falou que é de Minas. Sim. Trem bom demais da conta, esse sotaquinho não Sotaque de esconde, né? Minas. Você gostou do nosso pão de queijo? Maravilhoso, já. Tô aqui desde cedo, já comi pão de queijo, já almocei uma comida maravilhosa. Aqui, gente, o tratamento é altamente VIP. E, bom, para algumas pessoas falam assim, bom, gente de Minas é só flores, é só coisa suave, é só luz. Você já passou por uma chamada noite escura da alma? Já. Como é que foi e como é que você superou essa noite escura da alma? E o que você traz para as pessoas também que podem estar passando por esse processo, né? Recentemente fiz uma live falando sobre isso, porque justamente esse tema é um tema que precisa ser dada muita ênfase, principalmente no meu ponto de vista, Samuel, para quem está iniciando esse processo de despertar da consciência, ou a expansão da consciência e o despertar da alma, né? Tudo numa questão de percepção. Eu tô com 35 anos, faço 36 esse ano, mas sou mãe, né? Só para vocês entenderem um contexto, sou mãe de 3 homens maravilhosos, um de 17, 14 e 4. Já tive 2 relacionamentos, hoje não, né? Estou na minha solitude, mas passei por vários processos. Eu costumo dizer que eu nunca tive problemas, eu sempre tive desafios. Porque para me chegar onde eu estou, nesse nível que ainda é tão pequeno perto daquilo que a gente ainda tem para caminhar, foi porque eu passei por cada um daqueles processos. Então, quando a gente se prontifica dentro do nosso servir, seja como espiritualista, terapeuta, psicólogo, não importa o rótulo, tá? O importante é aquilo que vem do teu coração. A gente tem que entender que a gente também está passível a passar por esses processos. E a gente até precisa para entender também a dor do outro, a alegria do outro. Eu trabalho muito com o chakra do coração. Então eu trabalho muito com o sentir. A minha mediunidade sempre foi me mostrada que eu precisava sentir. E como uma boa escorpiana, a gente é uma fênix. Então quantas vezes a gente precisa se reinventar e renascer das cinzas. E essa é a noite escura da alma. É você, dentro do teu processo, você se permitir olhar para as tuas dores, para as tuas sombras, não ter medo delas, ao contrário, acolhê-las, se acolher, né? Por isso que quando eu falo das tríades como uma metodologia, é trazer uma estrutura, um recurso, uma ferramenta, uma base consensual do que você pode usar para poder facilitar o teu processo. Cami, um dia, um ano, depende. Como um outro mentor me trouxe numa oportunidade, nós estamos vivendo vidas simultâneas, quanticamente falando, né? A nossa alma, ela está aqui vivendo vidas simultâneas. Não é o nosso tema aqui entrar nessa questão. Então, tudo que a gente vibra, tudo que a gente sente, tudo que a gente declara, tudo que a gente verbaliza, está reverberando no nosso campo. Então, quando você se encontra nessa noite escura da alma, de ter as crises existenciais, a gente estava falando isso nos bastidores ali, tá tudo bem. Em algum momento, você achar que você está sozinho, você entrar na dor da tua criança e achar que você está precisando ser acolhido, ser mimado. Tá tudo bem, desde que você entenda que aquilo é só um recurso para despertar dentro de você o desejo e a ação para você fazer seus movimentos. Que aí entra dentro de uma terceira tríade que eu não mencionei ainda, para completar as 3 tríades: oração, decisão e ação. E para você entrar nesse movimento da ação, muitas vezes você precisa entrar nesse processo. E ele é individual, né, Samuel? A gente não consegue sentir nem pelos nossos filhos. A gente precisa ter a consciência que a gente não está aqui para viver a dor do outro, mas nós estamos aqui para ter empatia, para ser suporte dentro daquilo que a gente puder. Mas quando a pessoa utiliza essa dor, né, vamos dizer que é uma dor, de uma maneira natural, pode ser, não, consciente. Essa noite escura da alma vai transformar a tua vida de uma maneira incrível, porque você vai entender que você vai sair dali, de fato, renascido, né? Eu gosto muito de trabalhar com a palavra renascimento. Renascer em essência. Meu próximo encontro agora em junho é justamente sobre isso, cura e renascimento. E aí o que eu costumo dizer, Samuel? Que para renascer em essência divina, a gente precisa desconstruir crenças bloqueadoras, crenças limitantes, olhar para essa noite escura da alma através de dores e traumas,
pode ser da cura da criança interior, pode ser dos seus relacionamentos dessa vida atual, vidas passadas através da cura akáshica, que é algo que eu trabalho também ali no retiro. E aí você vai descortinando. Eu costumo dizer que o despertar é igual uma cebola. Você tem que ir tirando cada camadinha. É gradativo, né? Você falou sobre relacionamentos. Qual a diferença e como diferenciar um relacionamento kármico para um relacionamento dármico? Ai, pergunta... Olha, falando eu vou falar por mim, né? A minha visão, assim. Eu acho que tudo que gera dor e sofrimento de alguma forma, mesmo sabendo que naquele momento ele é um instrumento. Ele é um instrumento, como eu disse mais cedo aqui com a Marisa, como um remédio amargo, que às vezes a gente tem que tomar. Ali vem um karma, um movimento que precisa ser entendido, uma lição que precisa ser resignificada, transmutada. Agora, quando vem situações dármicas, vem um sentimento primeiro de conexão. Ambas as situações vai te trazer uma conexão de alma, seja ali pela dor ou pelo amor. Mas eu acho que o Dharma traz leveza e fluidez. Eu acho que quando uma relação, pode ser ela afetiva ou não, ela te traz leveza, traz o doar. Hoje a gente falou do apego. O apego é karma, o apego é sofrimento. E quando é o oposto, o Dharma ele vai te gerar fluidez, leveza. E acho que nesse processo que nós estamos, eu vou falar do meu processo. Acho que a gente está buscando finalizar essas situações kármicas até para a gente ter crédito para viver os Dharmas. Você começou falando, né, dessa divisão de 3 tríades nas tríades da alma, né? Exato. Corpo, mente e alma. Ou espírito, né? Poderia espírito, ser. Rotina espiritual, rotina de autocuidado e servir, e oração, decisão e ação como sendo esses aspectos da tríade. Fala um pouquinho mais como é que você poderia trabalhar esse da oração, decisão e ação. Olha, tanto que é interessante que uma entra na outra. Elas se conectam. Quando eu falo de oração, eu falo de rotina espiritual. Né? Eu falo de rotina espiritual. É aquele momento que eu me conecto com o meu divino, é aquele momento que eu ponho para fora tudo aquilo que eu quero, né? E dentro dessa rotina espiritual, a gente colocou oração, mas a gente poderia ampliar um pouquinho para a parte da meditação. Não como uma prática, tá? Mas como estado contemplativo, porque meditação é o estado de presença no aqui e agora. Não é necessariamente você estar com um mantra ou fazendo uma posição, também é uma forma. Mas quando eu tenho rotina espiritual, quando eu tenho a oração, e eu me permito também, dentro do meu silêncio, ouvir as respostas que meu divino me traz, eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade, através da intuição, através dessa bússola da alma, eu trago sempre para os meus alunos também, que para mim aqui, o cardíaco, através desse local sagrado, é como se fosse o cérebro da alma. E esse tem que andar em conjunto com esse, né? Em equilíbrio. E através daqui vai vir as intuições, as clarezas daquilo que você está passando, para você tomar as devidas decisões, para depois fazer a movimentação de jogar isso para a fisicalidade, para fazer as ações, né? Aqui, consciência próspera, falando de prosperidade, falando de cocriação e manifestação, é falar de ação e movimento. Concorda? Não tem como a gente fazer um movimento de cocriação se a gente não tiver essa tríade em equilíbrio. Uhum. Qual a sua ligação com Mãe Maria nesses seus projetos que você desenvolve? Mãe Maria, inclusive numa próxima oportunidade, estando aqui, vou trazer, eu tenho um livro, já que a gente falou tanto de livro, não sei se você conhece, tem até foto ali no meu perfil, eu segurando esse livro, Revelações de Mãe Maria, Revelações de Maria, na verdade, o nome do livro, ele é de 1984, 86, eu me conectei com esse livro através da minha ex-sogra, maravilhosa, gratidão em Maria Bernadette, há muitos anos atrás, porque como eu frequentava a Seitinoye sempre foi muito aberta em relação a essa questão filosófica. Então, ali dentro dos treinamentos, eu fiz vários, como o Ciclo da Prosperidade, por exemplo, a gente tinha acesso à quântica, documentários, a outras literaturas que complementavam. E ela, numa oportunidade, me emprestou e eu nunca mais devolvi.
essa é verdade. Conhecemos algumas pessoas que visitam o nosso estúdio e fazem o mesmo. Fazem o mesmo. E nessa oportunidade... Perigo. Segura ela aqui depois, Iago, que ela mora longe. Hoje em dia tá ao contrário, tá? Acho que eu que tô... Aí tá vendo a lei do karma? É a lei da ação e reação. E eu gastei 8 anos para ler esse livro. Eu conto e as pessoas não acreditam. Eu chorava muito. Muito, assim, era uma emoção, era uma energia, eu punha a mão assim na capa e eu me conectava. E eu finalizei bem no início da pandemia, que a gente estava fechado em casa, não tinha o que fazer, né? Na oportunidade, o namorado estava lá no Chile, eu aqui, só tava eu e os filhos, vamos estudar, vamos ler, né? E eu falei, vou finalizar esse livro. E foi logo depois que eu finalizei o livro, maravilhoso, com várias revelações, e dá um podcast falar desse livro, tá? Inclusive. Logo depois, meu ex, né, meu último ex, como diz a minha amiga, veio meu filho, foi quando eu engravidei do meu filho, do Anthony, do meu terceiro filho, e esse processo da pandemia, ele teve uma grande oportunidade para quem se conectou em despertar a consciência de uma forma, assim, muito rápida, através da dor de ficar enclausurado, né? A gente ficou enclausurado. E aí a parte mental, emocional ali foi muito colocada em cash, vamos colocar assim, né, Samuel? E através do YouTube, através do livro, através de tantas outras coisas que eu fui resgatando, os meus acervos, os meus livros que há muitos anos eu não lia, como a própria Sutra Sagrada, enfim, eu sempre tive várias linhas diferentes dentro daquilo que eu sempre acreditei, mesmo sem ter essa nomenclatura ainda de universalista, eu nem sabia, na verdade. E grávida do Anthony, eu comecei, aí vem a história dos contatos, eu comecei a ver OVNI, mas sempre orbes, né? E depois veio as projeções, enfim, foi quando eu conheci o professor Wagner Borges, que hoje contribui muito aí para o meu processo, eu tenho uma gratidão imensa. E aí que eu fui entendendo que a minha relação com Mãe Maria vinha de muito tempo. Porque através das técnicas, através das apometrias, através de todas as formas que a gente vai buscando dentro desse processo de expansão de consciência, a gente tem várias possibilidades maravilhosas, né? Registra a caixa, apometria, enfim, às vezes até em contato com alguém que tem uma abertura maior de clarividência, e eu fui entendendo. Mas o grande gatilho foi, há 3 anos atrás, você conhece o trabalho do Gilberto Rissato, do TENS? Ele estava na minha cidade, eu já acompanhava o trabalho dele, ele foi fundamental também por esse processo aí da pandemia. Eu fui presencial numa dessas situações de ver OVNIs, todo mundo da casa via, era incrível. Meu filho começou a dar um delay. Sabe que quando você quer falar e não consegue? Ele começou a ter um delay do falar com o pensar. Levei no médico, fez vários exames, neuro, enfim, não era nada físico. Em um dia ele deu uma crise, assim, de pelo menos 26 crises, eu falei, preciso ir para o espiritual. E por sincronicidade, 2 dias depois ia ter a Caravana da Luz, e eu levei. E quando eu cheguei, eu já vi eles iniciando o trabalho, o Caboclo Guaraci, Cigano Pablo, se eu não estiver enganado, e o Cigano Dom Ramires, que é o do Gilberto. E eu cheguei e ele me olhava, eu falei, gente, eu já nem sabia, né? Hoje eu já sei que eu acho que ele tava vendo as minhas moças, Gabi. E ele olhava pra mim, eu olhava pra trás, eu falei, o que esse tá me olhando? E aquele tava até me incomodando, ele atendendo e me olhando. E eu com o livro debaixo do braço, Samuel, e meu filho do lado. E eu levei o livro. Por intuição, levei o livro. E quando foi que eu entrei na fila, você não podia escolher, mas eu caí nele. Que eu sentei com meu filho, eu com o livro, contei para ele do meu filho, ele falou para mim, fica tranquila que nós vamos resolver. E fez uma cirurgia na cabeça dele. Ele disse que tinha, sim, ligação com a questão dos OVNIs, mas que não era para me preocupar, e realmente nunca mais ele teve nada. Ele fez ali a cirurgia, não sei te explicar hoje se era um chip, o que era, sabe? Mas graças a Deus nunca mais teve nada. E eu pegava o livro, com esse papel aqui, eu com o livro. E eu assim, né, olhava para ele é grandão, e eu baixinha, sentada assim, o que ela quer comigo? E tinha 3 quadros assim, que é Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, Nosso Mestre Sananda e Mãe Maria. Eu olhava pro livro, olhava pro quadro dela e falava, o que ela quer comigo? E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Isso foi em abril, tem 3 anos, e aí ele olhou para mim,
muito tranquilo, você ainda vai entender o que ela quer com você. Só posso te falar uma coisa, você ainda vai ajudar muitas pessoas. Confia que ela tá te guiando. É aí que eu chorava. É aí que eu chorava e eu queria perguntar e não conseguia, porque a emoção era muito grande. E dali eu comecei a entender que mais do que nunca nós precisamos, não só eu, Camila, tá? Você que está me assistindo também. Não se auto-sabote em achar que se você tem uma mediunidade diferente, que é principalmente pelo sentir, né? Não importa se você vê com os olhos da alma, ou com os olhos físicos, ou com a visão remota, confia naquilo que você carrega. Confia naquilo que você veio fazer aqui. E dali tudo se desenrolou com questão de meses. Foi tudo muito rápido, as sincronicidades de tudo isso. E cada vez que eu busco essa conexão, Samuel, eu entendo que eu já estive com ela várias vezes, inclusive quando ela veio. Acho que é por isso que eu chorava tanto, porque no livro ela conta da vida dela. E depois, buscando esses acessos, eu estive ali, né, nessa encarnação que ela veio como Mãe Maria também. Então eu tive ligação com ela, com Maria de Magdala, Salomé, tantas outras. E eu falo, gente do céu, o que eu tô fazendo até agora aqui? Eu devo ter... Aí vem o karma, né? Eu devo ter feito muita coisa, vamos cumprir logo para poder ter o merecimento de ir para esse lugar maravilhoso. Mas hoje em dia eu trago com muita leveza, Samuel, porque não me sinto privilegiada, me sinto ao contrário. Eu me sinto honrada de saber que tanto quanto eu e tantos outros têm essa conexão, não só com Mãe Maria, que é um arquétipo que ela usou, mas ela se manifesta em várias outras formas, inclusive até antes disso mesmo, né? Que aí quando eu fui puxar minha conexão com ela, vem ali de Lemúria, Atlântida, depois no Egito também, ou seja, existe todo um histórico. Então, não importa, isso é só nomenclaturas, isso aí é só questões que a gente acaba tentando trazer para a consciência para a gente racionalizar, né? Nós temos essa questão de tentar racionalizar tudo, mas o mais importante é o que aquilo agrega na tua vida e principalmente dentro do teu servir, o que aquilo leva para as outras pessoas. E sempre que eu inicio o retiro, é a abertura com ela, com a energia dela. Então, primeiro teve todo esse processo para depois vir os insights relacionados com o retiro. Quanto tempo depois? Um ano depois? Um mês depois? Mais ou menos do primeiro retiro para esse processo foi menos de um ano. Foi tudo muito rápido, literalmente, Samuel. Porque quando a gente fala de tempo, o tempo é tão linear, né? Quando eu olho, assim, entre aspas, para trás, hoje eu falo, caramba, quanta coisa aconteceu nesse tão curto espaço de tempo e o quanto está se acelerando, inclusive, né? E aí, sabe qual é a mensagem que a espiritualidade sempre traz? E eu sempre compartilho isso. Não se distraiam, não há mais tempo. Então, vamos olhar para dentro de nós, vamos buscar fazer esses processos aí internos, porque sim, é sempre daqui para fora, porque o processo planetário tá correndo, e se a gente quer participar disso, como a gente já tá, né, de uma outra forma, a gente precisa não se distrair com o ter, e sim buscar seu ser, que aí a gente vai encontrando as respostas. Você citou sobre o trabalho de cura acástica. Então, traz para as pessoas que estão nos acompanhando também o que são os registros acásticos e qual é a relação entre os registros acásticos, os bloqueios energéticos e também o processo de reencarnação. Nossa, agora você me colocou numa saia justa. Eu vou explicar da minha forma, tá? Não consigo ser tão técnica quanto o professor, por exemplo, mas de tudo aquilo que eu venho sentindo aí no meu processo e dos processos dos nossos alunos, quando a gente fala do Akasha, a gente está falando como... Vou trazer uma analogia bem simples, tá? Para que quem estiver ouvindo consiga entender. É o nosso livro da vida, é o nosso registro, né? Que nós temos aí, não nesse corpo físico, mas nos nossos corpos mais sutis, que ali é registrado todas as nossas vivências. Nós temos o Akasha de tudo aquilo que a gente vivencia nesse orbe, né, planeta Gaia, planeta Terra, e pelas informações que eu já acessei, a gente também tem um Akasha planetário, cósmico, que seria também as nossas vivências das nossas origens. Se eu estiver errada, você me corrija, que eu sei que você tem uma experiência maior do que eu, Samuel. Então, quando a gente fala da cura akáshica, é trazer a consciência esses registros para que sejam curados. Então, a gente não tem permissão para ter acesso a tudo. Seja você
ou eu, ou qualquer pessoa que seja um terapeuta, um facilitador, ou a própria pessoa. Só é permitido, dentro de um processo de cura, vir à tona aquilo que precisa de fato ser curado, ser transmutado, para com que a reverberação daquilo, né, daquele processo, faça efeito lá atrás, porque, como eu disse agora há pouco, são vidas simultâneas e não vidas passadas, o que muda é só essa roupagem, mas a alma, o espírito, a consciência divina é a mesma. Então, é feito esses processos. Existe algumas formas, né, Samuel? Existe a forma de leitura acástica, quando é um terapeuta que entra no teu campo e te acessa. Aí, alguns profissionais fazem por PDF, ou por áudio, ou presencial, vai ali ditando aquilo que está acessando. No meu caso, Samuel, dentro dos grupos, né, dentro dos retiros presenciais, eu faço a autocura acástica, ou seja, eu faço uma condução de uma hipnoterapia, né, uma meditação guiada, totalmente intuitiva, porque nunca é igual. Faço um ancoramento com os guardiões, e eu simplesmente deixo eles me utilizarem como um canal, e todos têm a permissão, conforme o teu merecimento e cada caso, de fazer esse autoacesso. Então, quando eu falo autocura, é eu, personalidade, acessando o meu próprio registro para fazer esse processo de cura. E como isso pode vir a acontecer? São várias formas. Pode vir pela clarividência, pode vir pela visão remota, pode vir por uma sensação no corpo, tá? Já aconteceu. Eu já acessei fazendo uma dança da prática da Kundalini do Osho. Porque eu relaxei, eu não fiquei me bloqueando, eu tenho que acessar, não. E quando eu comecei a dançar e fazer aquele todo o processo que eu me permiti ir embora, eu me vi dançando na época dos celtas, como eu tinha um cabelo longo e tal, e eu acessei, ali eu acessei. Algumas vezes a pessoa pode acessar até no próprio retiro quando vai dormir, porque o trabalho é 24 horas. Ele é na vigília e ele também é no sono. Às vezes um sonho. E é muito gostoso, Samuel, porque quando a pessoa acessa, ela tem acesso de alguma forma, que ela entende que aquilo é real, ela começa a ligar os pontos, o porquê que as situações da vida atual estão acontecendo. Como eu disse, a espiritualidade, ela é muito perfeita, ela só dá permissão para aquilo que de fato vai trazer o bem maior. O bem maior primeiro para a tua vida e de forma automática para as pessoas também que você está ali convivendo, né, com a sua família. Eu sempre digo que a nossa família é a nossa principal escola aqui na Terra, né? Ficou faltando mais alguma coisa do que reencarnação, da encarnação? Reencarnação, se tem uma relação entre os bloqueios energéticos e essas experiências de memória de vidas passadas numa próxima reencarnação. Com certeza, tanto que a gente utiliza como ferramenta de cura justamente porque traz bloqueios, né? Exemplo, as doenças físicas, como a própria fibromialgia, por exemplo. Eu nunca me aprofundei, mas pelo pouco que eu já estudei, né, ela vem com carga energética de outras questões que a pessoa de alguma forma vivenciou. Lógico que a gente sabe que todos nós temos os nossos contratos de alma, né, as nossas pré-determinações encarnatórias que a gente assina a próprio punho espiritual para poder vir passar, né. Você escolheu vir nascer em Minas? Eu escolhi vir com essa alma cigana. Que eu estou onde eu preciso estar. Eu acho que se não fosse os meus filhos, eu acho que eu já estava hoje no Japão, amanhã na Europa. Eu acho que estava até pior, viu, Samuel? Deus não dá asa para cobras. Brincadeira à parte, gente. Mas eu acredito que está totalmente ligado, Samuel. Porque quando a gente se aprofunda na questão energética, a gente entende que nós não somos corpo físico, que nós temos outros corpos sutis e que todos eles, independente se ele é o mais denso como o físico ou o mais sutil, até chegar no átimo búdico, se ele é um emaranhado energético, né, como a própria física quântica nos traz aqui, e a gente está vivendo vidas simultâneas, a própria apometria está aí para poder comprovar o quanto isso traz, né, de resultado. Eu acho muito interessante que eu sou apaixonada em todas essas técnicas, apesar que eu não faço apometria, mas eu sou uma aluna, uma cliente, uma paciente. Como a apometria casada com a cura akáshica, no meu ponto de vista profissional, ela é perfeita. Justamente porque
ela traz essa possibilidade de entendimento, de cura, de equilíbrio desses corpos, de equilíbrio desses chakras, desse alinhamento, né, como a gente disse agora há pouco, mas está total associado, o Samuel. Por isso que falar de autoconhecimento não tem como a gente, de alguma forma, colocar dentro de um casulo, sabe, dentro de uma caixinha. Olha, autoconhecimento é só filosofia, autoconhecimento é só religião. Não, a gente tem que trabalhar, volta na primeira tríade, corpo, mente e alma. Eu tenho que estar aberto, né, aberto para a vida me mostrar as mil possibilidades, enfim, na verdade, como diz o professor Hélio Couto, possibilidades infinitas, né, para a vida, para o universo, para a gente poder se surpreender e aos poucos ir fazendo esse equilíbrio, corpo, mente e alma, sempre dando vazão à alma e não ao ego, voltando àquilo que nós falamos, para que a gente possa viver o nosso verdadeiro servir. Né? Bom, rotina espiritual, daqui a pouco faço a pergunta relacionada a isso, porque tem muitos desafios ligados à rotina espiritual. E depois você falou sobre a rotina de autocuidado e servir. Aí é um ponto que pega bastante espiritualistas, porque é um desafio muito grande, é muito mais fácil servir do que o autocuidado. Então, como que, o que você pode falar sobre essa perspectiva, essa visão, né? E esses que aparece, mas até um contraponto, o autocuidado e o servir, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas não é egoísmo ficar no autocuidado, não. Né? Olha que interessante que essa forma que você traz. E tudo isso que eu estou trazendo, que foi, de uma certa forma, foi canalizado. E quando veio nessa ordem, e justamente por isso. Porque se eu tenho rotina espiritual, eu estou colocando ali a minha vida em função de me conectar com aquilo que eu tenho mais divino dentro de mim. Se eu me reconheço como um ser divino, se eu me reconheço como extensão da vida de Deus ou do Criador aqui agora, eu preciso cuidar desse templo sagrado que também é o corpo, que também é a carne. Teve uma vez, contando uma história rápida, acho que foi o segundo retiro, e eu sempre gostei de me cuidar, né? Eu sempre gostei de cuidar do cabelo e tal, vim da moda, vim da beleza, mas não por ninguém, por mim, por me sentir bem. E eu recebi uma certa indagação, com um ar de crítica de uma aluna durante um retiro, perguntando se era correto, se não era supérfluo, essa questão. Aí eu peguei e olhei para ela e falei, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar por mim, eu me sinto tão maravilhosa que eu, como mulher, sou a extensão mais pura da beleza de Deus. Eu cuidando disso, eu estou agradando a Ele. Só que a minha alegria e a forma de me sentir essa vida em forma de beleza, ela é tão grandiosa que não tem como, a gente vai acabar também incomodando quem não está nesse processo. Então não é porque eu estou fazendo um retiro que eu tenho que ir com cabelo feio ou sem maquiagem. Não. Vocês não é obrigados a olhar para minha cara feia, não. Eu tenho que estar bonita primeiro por mim, mas para ser agradável. E aí, depois de muito tempo, Samuel, eu recebi uma mensagem das minhas mentoras, que é a Maria Padilha. Essa eu sabia que era dela. Que ela compara a mulher como uma rosa, né? Então, a rosa tem os espinhos, mas ela tem uma beleza inconfundível e única. Porque não tem uma rosa igual à outra. Só que a beleza está nos olhos de quem vê. Porque a pessoa, quando ela não está naquela energia da beleza, ela não vai ver as rosas, ela vai se conectar com os espinhos. Mas se ela estiver conectada com a beleza sagrada, do que a rosa nos traz como uma geometria sagrada, inclusive do amor, ela vai se conectar com aquilo que ela tem dentro. Então eu acho que quando a gente fala de autocuidado, não é só do corpo. Não, o corpo faz parte. Mas também é do mental, é também do emocional. Tem aquela analogia que eu sempre falo, que é a do avião. Quando você vai andar de avião, o que a aeromoça fala? Aquela orientação toda inicial, repetida, que a gente já decorou. Mas o que ela fala? Se a máscara de pressurização cair por algum motivo, coloque primeiro em você, para depois você colocar na pessoa do lado. É a comparação mais fácil das pessoas entenderem, Samuel, por que o autocuidado vem antes do servir. Se eu não coloco a máscara em mim, se eu não me priorizo, se eu não me cuido, não com ego, tá? Não com ego.
como que eu vou estar bem preparado ou bem preparada para auxiliar o meu servir? Porque eu sentar aqui e falar bonito é fácil, se eu tenho o dom da palavra, você também tem, mas o principal é o nosso exemplo, porque é o exemplo que nos arrasta, concorda? E se a minha vida prática ali, das pessoas que me acompanham, dos meus alunos, dos meus seguidores, da minha família, não tiver condizente com aquilo que está dentro do meu servir, então quando a gente fala de autocuidado, o leque é muito amplo. Ele vem também o processo de autocura da pessoa, vem o processo de equilíbrio das relações, do campo energético, do campo físico, aí o leque é imenso. Mas eu acredito fielmente que não adianta você falar do teu servir, não importa qual é o teu servir, porque o teu servir, ó o sotaque, ó, servir. Não importa o que tu tá fazendo, o teu servir em primeiro lugar é dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, não é só para quem trabalha com a espiritualidade ou com autoconhecimento. Isso vem com o desenvolvimento, isso vem com o tempo. E aí o outro era de rotina espiritual. É um desafio aí, porque essa que chama-se disciplina, né? Disciplina. Que práticas e rituais diários ou de constância que você realiza e que você também recomenda às pessoas que fazem parte dos retiros da alma. Retiros de alma. Olha, a minha rotina é a mais universalista possível. Quando eu conto, as pessoas não acreditam. No YouTube tem um bispo, Bruno Leonardo, que inclusive é da Igreja Batista, que eu conheci há uns 2, 3 anos. E eu começo o meu dia ouvindo o bispo às 5, 6 horas da manhã. Todos os dias eu me conecto com a energia dele. Ouço o Salmo 91, tem dia que é o Salmo 23, faço o meu Pai Nosso, depois eu vou para minha cozinha, faço o café da vovó, tomo meu cafezinho junto com ela, faço as minhas conexões ali com os meus orixás, né? Cuido dos meus guardiões, me conecto também, você falou do dia extraterrestre, na verdade não é nem com os arcturianos, minha conexão principal hoje tem os arcturianos também, mas é mais com os pleiadianos e com os sirianos. Mas para eles também pouco importa a nomenclatura, porque todos somos essência divina. Todos estamos aqui no mesmo propósito. Então ela é muito universalista, Samuel. Então não queira ser tão doida quanto a Camila, não. Mas brincadeira à parte. É o que toca a tua alma. Se para você faz sentido todos os dias fazer um terço, faça o terço. Se para você todos os dias, de uma forma indireta ou direta, né? Faz sentido você fazer um mantra, escuto também as músicas espirituais, as músicas de frequência, e vai muito também, Samuel, do meu dia. Às vezes tem dia que eu sinto a energia do povo da mata, já vem energia, já começa a vir a música da Jurema, eu já coloco. Tem dia que eu já tô com uma energia mais cigana, tem dia que eu tô numa energia que tem um mantra que eu escuto, que é um mantra pleiadiano que chama Shanti, maravilhoso, que é uma frequência para a alma. Eu faço uma prática com essa frequência que é incrível. Ela é uma frequência canalizada pelos pleiadianos para trabalhar o campo emocional que está justamente conectado, está enraizado nos nossos corpos mais sutis possíveis. Ou seja, eu sou muito aleatória, mas eu sou tão feliz assim, porque a partir do momento que eu entendi que eu não precisava entrar em rótulo de nada e que eu podia ser somente eu, que é o somente seja que nós falamos mais cedo, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito gostosa. Você então citou, não tem uma... Não tem uma específica, né? Uma conjunção do que você sentiu ali também na hora, fora o todo dia 5 da manhã lá, o bispo. O bispo, 6 horas da manhã, Salmo 91, e é tão gostoso, porque com ele eu aprendo coisas da Bíblia, que é uma coisa que eu nunca quis me aprofundar, mas ele traz uma energia, eu fico brincando com alguns alunos, me perdoe, bispo, se você ouvir isso, eu brinco que é o bispo mais macumbeiro que eu conheço, brincadeira à parte, no sentido que ele tem tanta força naquilo que ele executa, por isso que ele tem milhares, ele tem 54 milhões de seguidores no YouTube. Ou seja, da forma dele, no servir dele, ele faz um trabalho maravilhoso, né? Então a gente precisa não ter julgamento e entender que o mais importante é aquilo que conecta aqui, ó. Te conectou aqui, tá tudo certo. E você citou, na verdade, não falou, mas citou o trabalho com criança interior. O que fazer? Não, o que acontece? Eu acho que a pergunta é o que acontece.
O que acontece com a criança interior quando chegam os boletos, Cami? Boa. Quais os cuidados a gente pode ter com a criança interior e o que acontece com ela quando chegam os boletos? Onde quer que você esteja no mundo tem boleto. Parece que é, eu não sei, uma materialização universal. O professor gosta de falar sobre isso. Aproveitando a pergunta, só para poder dar, a minha conexão com Mãe Maria também está conectada às crianças. Só que, só para aproveitar, o que me trouxeram? Primeiro, se divirta cuidando das crianças adultas para depois começar com as crianças. Então, todo esse processo que eu faço hoje é uma preparação, mas o projeto principal daquilo que eles me passaram, que é a missão dessa encarnação atual, é trabalhar com as crianças. Só que, de uma certa forma, trabalhando com esses adultos que estão, infelizmente, na maioria das vezes, infantilizados, nós temos prova todos os dias, de uma certa forma a gente já está preparando o terreno para essas crianças, né? Mas voltando à tua pergunta, Samuel, ter boleto faz parte da vida, né, gente? Faz parte da vida adulta. O que eu acho que é o mais importante de ser falado não é ter o boleto para pagar, é você ter o equilíbrio e você ter o entendimento dentro de você se emocionalmente você está sendo adulto ou infantil. Porque o que mais a gente vê, né, à nossa volta, são adultos que têm boletos e todas as responsabilidades, mas que internamente, quem está governando a sua vida mental e emocional, não é o adulto que tem que pagar o boleto, é a criança. E é onde que está o desequilíbrio. Para pagar o boleto tem que ser adulto, mas para dar os chilique das birras, das teimosias, é a criança que fala. Não é assim? Quando eu escuto meus alunos reclamar de relacionamento, principalmente, eu falo, duas crianças brigando. Já passei por isso. A gente sabe, porque a gente também vivencia as nossas situações. Você concorda? Por isso que o processo de autoconhecimento ele é muito importante. A partir do momento que você entende, tá tudo bem ter o boleto para pagar. Porque o boleto, ele tá vindo porque você, dentro do teu processo, também tem as suas responsabilidades aqui na fisicalidade, e se você vai entendendo dentro do processo de autocura e autoconhecimento que dinheiro é só energia, e que cocriação é quando eu tenho um alinhamento desse self, corpo, mente e alma, e eu cocrio em conjunto com o Criador. Se eu estou cocriando com o Criador, não tem como dar errado. Então o boleto é o de menos, porque vai vir 10 vezes mais o dinheiro do boleto. Desde que você esteja disposto a entender que você precisa passar pelos processos de desconstrução, que vem as crenças limitantes, a mente de escassez, né? Aquele processo que a gente não se acha merecedor, né? Escutar desde cedo que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão para comer, papai e mamãe trazendo ali de alguma forma aquela crença religiosa que rico não entra no céu. Então tudo isso que agora a gente tem que desconstruir, né? Para poder entender que o problema não é o boleto. O boleto é... E quanto mais boleto você tiver, quanto mais prosperidade você tiver, é maravilhoso, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de pagar boleto e nem de pagar imposto, ao contrário. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai fazer esse dinheiro circular e mais a prosperidade vai fluir. Nessa perspectiva, vamos chamar assim, mais o espiritualista de cocriação, existe chaves para se sintonizar com a prosperidade? Sim. Num primeiro momento eu vou te dizer que eu acho que a principal é a gratidão e a alegria. E aí, dentro da tua rotina espiritual, ela te contribui para você desenvolver esse processo de gratidão, né? E a alegria, como a gente estava até falando mais cedo também, ela não é um prêmio, ela é uma decisão. Olha que interessante, todas as tríades te exigem, entre aspas, ter disciplina. A ter disciplina de ter sua rotina de autocuidado, a sua disciplina de ter seu momento de estudo, da leitura de um livro, né? De estar conectando ali com a tua espiritualidade, com a tua essência, a tua rotina de autocuidado. Nós nos alimentamos, nós tomamos banho, temos coisas que a gente faz de forma automática porque se tornou um hábito de sobrevivência. Ninguém precisa ficar falando depois de um certo período da tua vida que você precisa todo dia tomar banho, todo dia dormir, todo dia comer. Então, fazer esse processo de autocura, de autoconhecimento, é você entendendo que com o passar do tempo você vai desenvolvendo aí o seu processo
Você vai redescobrindo a essência divina que está dentro de você, você vai só acrescentando dentro dos seus hábitos esses processos. No primeiro momento, Samuel, não é fácil, mas é gratificante pagar o preço do processo. Eu tirei o açúcar do café, estava contando para a Gabi, dentro de um processo de transição da noite escura da alma para um processo de um pouquinho mais de expansão. E eu me autodesafiei, não foi por ninguém. Se para mim era quase que impossível saborear um café, nossa, falando de café já tá dando vontade, sem ter ali, de fato, o açúcar para trazer aquele... Se eu poderia fazer aquele processo, eu poderia fazer qualquer coisa na minha vida. Mas não foi uma promessa, não foi um voto, nada disso. Foi uma conexão que eu fiz entre o meu ego e a minha consciência divina. E não foi fácil. Mas com 21 dias, com 30 dias, nos primeiros dias, você tomava, fazia aquela careta. E depois eu fui permitindo sentir que existia um sabor especial até no amargor do café. E eu comecei a ficar meio que sommelier. Que eu amo vinho, Samuel. Por isso que eu tô sempre no Chile, que eu também trabalho com turismo. Adoro. Eu falei, gente, olha mais um prazer da vida. Aí vem a questão do equilíbrio do ser com ter, que é tão simples, mas tão gratificante. Eu tive que me permitir, me autodesafiar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Entende? Ou seja, disciplina. Os decretos, eles podem ajudar nesse processo de cocriação? Com certeza. Desde que você faça esses decretos de corpo, mente e alma. Num primeiro momento, eu até tenho um decreto de abundância muito, muito gostosinho lá no Instagram. Tá? Portal 888. Foi um decreto que eu fiz, que é um decreto de abundância, de prosperidade. Tá lá no meu feed, para quem quiser depois lá, @CamilaMercedes, tá salvo lá. E o que eu instruo os meus alunos e as pessoas que me perguntam, Samuel? O decreto é como o Ho'oponopono, ou como oração do perdão da Seiti no Ie, que é uma oração que eu super trago também para as minhas práticas, que eu adoro. A primeira vez, você vai fazer, nossa, que bonito. Mas ficou ali meio que mecânico. A segunda, você vai se permitindo, olha de novo a disciplina, olha de novo o hábito. Quando você começa a entoar, mas não com a boca, mas com a sua vibração, você começa a falar, né, ali, eu sou luz, eu sou amor, eu sou rica, eu sou próspera. Mas você começa a decretar com firmeza. Eu costumo dizer que a nossa maior intenção é a nossa maior magia. E não tem como. Você não tá localizando? Não. Depois, olha aí, eu acho que você consegue. Tá bem lá pra trás, é bem mais antiguinho. Tem uma foto assim, Gabi, ó. Tá escrito Portal 88. Mas é um texto, então, né? Não, é bem curtinho. Dá pra gente fazer aqui se o pessoal quiser. Eu só não vou me lembrar de cabeça agora. Então, quando nós vamos nos permitindo... É como um mantra, né, Samuel? Eu tô me conectando com os mantras agora com a influência positiva e maravilhosa do professor Wagner, mas eu fazia quando eu tava na Seiti no Ie também, através do Shinsokan. Ali eu também já tinha esse hábito. Então, quando você decreta algo com a mente, com o coração, com tudo, não tem como não dar resultado. E ainda vou até te trazer uma outra coisa. Você não concorda que todos os dias a todo momento a gente está decretando? Tá, aqui abriu. Isso. Esse é o decreto de abundância. É porque é antiguinha, foi agosto do ano passado. Você quer que eu leio aqui? Ó, decreto de abundância, foi no portal 88. Divina presença do eu sou. Neste momento, agradeço e recebo do universo todos os recursos necessários para realizar cada um dos meus sonhos e metas. Que todas as minhas ações, escolhas e pensamentos estejam alinhados com a minha missão de alma, alinhados com o fluxo da abundância infinita do universo. Decreto que todas as dimensões do meu eu sou estão em sintonia e alinhamento com os meus propósitos de prosperidade, abundância e amor. Eu sou próspero, eu sou a divina presença do Criador, eu sou abundância, eu sou amor incondicional, eu sou um com o todo. Gratidão, universo, tudo já está realizado e materializado no mundo físico, aqui e agora. Está feito, está feito.
Olha que lindo, né? Eu nem lembrava que na época eu trouxe essa mensagem canalizada. Você lê uma vez, você lê com racional. Você lê a segunda, você vai jogando pro mental. Você vai ler na terceira pra frente, você vai jogando na alma. Se você ainda bota um fundinho de música ali, um clima, e aí você fala, gente, eu não preciso de mais nada, isso é ser próspero. É ter a alegria de estar aqui, de entender que nós somos o milagre da vida, né? E aí a gratidão, não tem como ser próspero sem gratidão. Se a gente não for grato no pouco, muito não vem. Se você não for grato no boleto que você está pagando, você não vai ter o recurso de pagar esse boleto. Fica grato e ainda abençoa para quem você está mandando esse recurso, que ele vai voltar 10 vezes mais. Eu sou um pouco exagerada. Eu falo que vai voltar 1000 vezes mais. Já que é pra gente cocriar, né, Samuel? Vamos cocriar com muito. Não vamos ter medo, não, gente. Para cocriar, a gente não paga. Não paga boleto, não paga imposto. Vamos entender que para nós, como extensão da vida divina, não existe limite, não, né? A gente às vezes é mesquinha até nas nossas metas. Então, por isso que o processo, Samuel, do poder pessoal, que você me perguntou do início, que entra nesse processo de autoconhecimento, é tão importante nesse processo nosso de despertar da nossa consciência divina. Não tem como falar de espiritualidade, seja ela mais profunda ou a mais materializável possível, não importa qual a vertente, se a gente não começar pelo básico, que é o emocional. E você falou que a nossa família é uma grande escola de aprendizado, tem muitos desafios aí. E a pergunta seguinte é, como reconhecer a nossa conexão com a chamada família de alma? Isso é gostoso, hein? Eu venho me conectando com algumas pessoas que eu posso... Por isso que eu tô me policiando aqui, eu acho que vocês percebem. Tô tão acostumada a fazer conteúdo na minha conta que daqui a pouco eu já tava chamando vocês aí de família. Não que vocês não sejam, mas é uma maneira carinhosa que eu chamo os meus alunos e chamo ali os meus seguidores. Porque pra mim, todos nós somos uma grande família, literalmente. Mas, Samuel, é aquela conexão que não se explica. Ela só flui. Eu acho que a conexão de almas pode ser amigos, pode ser uma alma gêmea, pode ser uma chama gêmea. Não vamos aqui falar de nomenclatura de conexão, que não é o foco da pergunta. Mas são coisas que o racional não explica, mas a alma sente. É aquela simpatia, aquela conexão imediata. E o oposto também acontece, né? Às vezes você conhece a pessoa que nunca te fez nada, você fala, poxa, mas tem uma certa repúdia. Pra gente que trabalha de uma certa forma, de uma forma mais profunda com a questão da bioenergia, eu falo, o que será que me conecta, que tem essa sensação aí de repúdio? Para não falar antipatia. Então eu acredito que tudo vem pelo sentir. E se você não se conhece, você não vai conseguir também ter filtro de entender se aquilo que está sendo conectado é um karma ou um dharma. O que você pensa sobre a transição planetária ou ascensão planetária e o que seria uma nova Terra? Olha que interessante. O local que eu vou fazer o próximo encontro se chama Nova Terra. O espaço? O espaço. E foi o que me chamou a atenção de conhecer ali em Canela, que é do André Guardião, um espaço lindo. E eu achei interessante que ele tenta trazer para o espaço justamente tudo que eu acredito, de uma certa forma, que significa a nova Terra, essa quinta dimensão que a gente sabe que é uma frequência, né? Para quem nunca ouviu essa nomenclatura, na fisicalidade, nesse momento, a gente está vivendo a 3D, né? A terceira dimensão. Em espírito, a quarta dimensão, né? Que seria essa primeira faixa etária, né? E a quinta dimensão, acima, na verdade, são questões vibratórias. O que eu percebo cada vez mais, principalmente nos últimos 2 anos, Samuel, não sei porque meu processo se intensificou, mas que eu comecei a acompanhar a questão da própria ressonância Schumann, que está cada vez mais alta, a frequência está aí. A frequência ela já está aqui. A ascensão do planeta Terra, ele já está acontecendo sim ou sim. Não importa se nós estaremos dentro dele ou não. É uma coisa que não tem volta, né? Agora, estarmos em ancoramento, em alinhamento com essa frequência para a gente fazer parte desse processo é o nosso desafio do momento.
né? Então, falar de quinta dimensão é falar de amor divino, é falar de servir, é falar de compartilhar. Então, quando eu faço os retiros, eu falo para o pessoal, é um período mínimo de 2, 3 dias para vocês entenderem minimamente o que é a Nova Terra. Porque ali a gente compartilha o mesmo alojamento, a mesma comida. No início eu levava minha mãe para fazer comida, agora ela vai mais para palpitar. Eu compartilhava até a mãe. E ela acolhia todo mundo. Ela vai estar assistindo aqui, ela vai fazer os comentários dela, porque, né? Eu compartilhava até a mãe, né? É o compartilhar do choro, das alegrias, de cada momento que a gente vive ali. Então não adianta a gente criar uma utopia de achar que a quinta dimensão vai ser como o nosso lar. Vai baixar uma colônia na Terra e vai manifestar. Eu não vejo dessa forma. Eu sou um pouco mais realista. Eu acredito que esse processo de transição ele já está acontecendo. E eu percebo, não é a minha área de atuação falar disso, Samuel, mas eu percebo que nós estamos vivendo linhas de tempo paralelas. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Tem pessoas que você conversa que já está na conexão de quinta D. Um caos lá fora está acontecendo, mas dentro dela já existe a paz. Não quer dizer que ela não esteja sensível ao que está acontecendo. E tem pessoas que estão extremamente alinhadas e conectadas com esse caos coletivo, porque dentro dela ainda existe um caos a ser trabalhado. Então eu acredito que existe aí muita gente falando de quinta dimensão, de nova terra, até para trazer audiência, é um tema que chama muita atenção, e eu acho espetacular as pessoas abordarem, precisa ser abordado, mas eu acredito que precisa ser uma coisa mais realista. Entendendo que não adianta a gente tentar mistificar muito, né? E colocar uma coisa muito, eu vou me tornar um mestre ascensionado. Não, gente, falando de ascensão, ascensionar, né? Ascender. Aqui na fisicalidade, pouquíssimos conseguiram fazer isso, como Buda, como Jesus. Se a gente conseguir cumprir aquilo que a gente assinou lá atrás, já está ótimo. Então a gente não veio aqui para ser santo ou perfeito, a gente veio aqui para dar o nosso melhor. A nossa espiritualidade, ela é mais por questão mesmo da nossa entrega. Sabe por quê? Senão a gente entra numa energia, Samuel, de cobrança. E isso desalinha e desequilibra aquilo que a gente veio fazer. Muito bem, Camila. Você viu que aqui flui, né? A pessoa não para. E ela não tomou vinho. Não tomei vinho. Camila Mercedes, aqui underline no Instagram, também tem Retiros de Alma. Retiros de Alma também aqui no Instagram para você acompanhar e saber as atividades que a Camila desenvolve. Os retiros acontecem o que? Anual? Uma vez Trimestral. Trimestral? Mas o projeto agora, para esse próximo semestre, é fazer a cada 2 meses. É aumentar o leque e trazer para São Paulo e para Minas. E a primeira edição internacional vai ser agora no Chile, provavelmente início de 2026, para os alunos que já fizeram alguma edição no Brasil. Um intercâmbio bem legal que a gente vai fazer ali de iniciação, se conectando com a energia das cordilheiras, trazendo um pouco ali daquela... Quem foi pro Chile, é muito bonito, né? Uma paisagem fantástica. Maravilhoso. Então tá aqui, ó, Camila Mercedes underline e Retiros de Alma, passando aqui para vocês acessarem. Estamos chegando ao final dessa nossa edição aqui do programa Consciência Próspera, focada aí na Tríades da Alma, que é um processo que você ouviu aqui canalizado, que está dentro dos Retiros de Alma. Sim, em breve vai ser um livro também. Aí eu trago aqui pessoalmente, te entrego. Estou sabendo até de novidades dos bastidores, mas nem vou falar aqui não, mas tudo bem. E convido vocês a curtirem, a compartilhar com outras pessoas essa entrevista. Se você gostou, se achou que foi interessante, mande para outras pessoas. Também convido você a se inscrever aqui no canal se não está inscrito. E o Iago Mihael, o Lucas, a Gabi também estão cuidando do Clube Consciência, que é esse clube onde eles são os administradores, onde mandam as mensagens exclusivas do Consciência Próspera. Você interage por lá para ter mais acesso a conteúdos aqui do Consciência, lembretes e outros conteúdos que vocês vão gostar. Estou falando isso porque vai ter muitas novidades agora no segundo semestre. Ficamos com a equipe mais bonita com a chegada da Gabi aqui, então tá ficando tudo mais belo. Tava mesmo. Faltando um toque feminino, Gabi. O que seria dos homens sem as mulheres? Então vai lá e se inscreva, o link aqui na descrição. Clube Consciência no WhatsApp, você começa lá a receber também
essas mensagens. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Agradeço a nossa convidada Camila Mercedes por estar aqui com a gente. Gratidão. Ter vindo aqui no estúdio. Hoje fez maratona, porque ela também gravou com outros podcasts também. E vou pedir para ela deixar, então, aqui uma mensagem de encerramento antes da nossa vinheta subir. Primeiramente, gratidão ao Criador pela essa oportunidade dessa conexão. Eu sempre digo que as sincronicidades são perfeitas naquilo que faz, né? E se a gente está dentro de uma mesma energia de servir, com certeza em algum momento a gente ia se cruzar, ia se esbarrar. Então, primeiramente, gratidão. Se fez sentido, gratidão também a você que teve a paciência de ouvir até agora, né? E falar de espiritualidade, falar de cura, de autocura, é falar de essência, é falar da gente ser aquilo que a gente veio para ser, né? Somente seja mesmo. Então, que você na tua caminhada se permita ser quem você veio para ser, né? Sempre se priorizando, sempre se cuidando, entendendo que sempre é daqui para fora, né? Nunca é o ter para ser. Quando a gente integraliza isso no dia a dia, dentro das nossas rotinas, como eu disse, tudo vai ficando mais leve, tudo vai ficando muito mais fácil. Então, gratidão, espero em breve estar aqui novamente com vocês. Quem quiser deixar dúvidas aí nos comentários, vou voltar aqui com certeza para poder responder. E gratidão, meu amigo, aí pela oportunidade, pelo teu trabalho também. Gratidão aí aos meninos.